Boa noite. Vamos ficar em pé e fazer a leitura do Salmo 139, versículos 23 e 24. Deixa eu pegar o óculos. 23 e 24. Ok, diz o seguinte: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Vamos orar? Dá-nos, Senhor, tua graça em entender esta verdade aqui para nossas vidas. É algo tão importante, porque o Senhor é o Deus que visita o homem no coração, não na aparência. Tu não olhas para a aparência de pessoas. Tu vês o coração. E é isso que nós queremos aprender de ti, pelas lições que só o teu Espírito pode outorgá-las para nós. Em nome de Cristo, amém. Irmãos, pode sentar, por favor. Eu tenho como tema desta mensagem, eu diria que é a mais humilhante petição a Deus. Esses dois versículos. Talvez um outro pastor encontraria um tema mais relevante, mais importante, chamasse atenção. Mas esse aqui eu acho muito bom. Vamos tentar ver se nós compreendemos o texto. Os irmãos conhecem esse texto aqui, o Salmo 139. É muito conhecido. Tem até um hino nosso que nós cantamos normalmente. Sonda-me, ó Deus, pois vês meu coração, né? O hino do nosso cantor. Agora eu pergunto para você, se você, porventura, chegasse à presença de Deus, contemplasse Deus, qual seria a petição que você faria para Ele? Eu vejo no final do ano, começo do ano novo, como as pessoas mundanas, elas fazem oferendas para os seus ídolos, né? Querendo um ano de prosperidade. Aliás, o tema hoje no mundo, esse espírito de prosperidade, de desejar coisas mundanas. Não é só na área material, em outras coisas, paz, sossego, boa família, coisas assim, irmãos, que a Bíblia não promete. E foi essa petição que o salmista fez? Não. E, queridos irmãos, se nós parássemos para analisar este salmo, vocês ficariam perplexos. É um salmo extremamente profundo que eu não chego nem pertinho para tocar um pouco nele, que é muito profundo isso aqui. O que aconteceu aqui? O salmista, Salmo de Davi, né? E ele, o que acontece aqui com ele, irmãos? Ele, desde o começo do Salmo, ele está impressionado com Deus. Como foi que Deus o fez? A coisa que os homens naturalmente não pensam, não param para pensar. Nem os grandes, nem as faculdades, nem os grandes professores, homens inteligentes, cientistas, médicos, que envolvem com o corpo na área física do homem, podem explicar isso aqui. Não tem explicação. É impressionante, irmãos. Quando Deus fez o homem, não tinha ninguém para contemplar. Só os anjos observavam e os animais contemplavam, né? E depois de fazer tudo, criar tudo, que ele criou o homem. E até hoje é a mesma coisa.
É a mesma coisa. Ninguém viu a formação da Ana no útero da mamãe dela. Ninguém viu. É uma coisa que só ele, o arquiteto, o grande oleiro, pôde fazer e faz. Ninguém soube, você não soube como foi a sua formação, como formou suas mãos, seus olhos, sua boca, seus pés, como foi que Deus foi tecendo tudo isso ali e formou um ser perfeito, né? Perfeito, no sentido humano, no sentido físico, é coisa maravilhosa. Então Deus esconde isso, irmãos. Ninguém consegue chegar ali para ver. É um laboratório oculto, onde o oleiro faz. Vocês aprendem isso em Romanos. Tá? Ele formou. Então é muito importante que nós saibamos não desprezar ninguém. Tá? Desprezar porque a pessoa tem cor, a pessoa tem um defeito físico, foi o oleiro que fez. E os irmãos podem lembrar que desprezar pessoas é desprezar o Criador. É digno do inferno. Jesus trata disto lá em Mateus. Alguém disse, o homem mais corajoso é o que pede para Deus fazer o que ele pede aqui nesse salmo. E nós vamos dar uma sondada nele. Eu tenho 3 assuntos para tratar aqui. Eu vou tratar da solicitação de uma sondagem em seu coração. Por que ele fez isso, irmãos? Porque depois que ele examinou como foi que Deus o fez no útero da sua mãe, como foi que Deus o formou, ele não sabia explicar. Ele ficou maravilhado. Ele não tinha palavras para explicar. Foi aí que ele chegou à conclusão: eu vou ficar escondendo a mim? Um Deus que sabe quem eu sou? Um Deus que não tem, ninguém pode esconder nada dele. Um Deus que conhece todos os meus pensamentos, todas as minhas intenções. É dito que até a palavra, antes de sair da boca, ele já conhece. Eu vou esconder, eu quero que ele sonda o meu coração. Isso aqui é digno de nossas intenções. Eu falo isso, irmãos, porque hoje nós não temos homens e mulheres piedosos como tinha antes. São poucos. Homens e mulheres que temem e tremem perante Deus. Não tem. Quando saiu um grupo daqui, eu fiquei observando qual homem ficaria aqui comigo para lutar comigo. E eu posso afirmar, diante do meu Deus, eu nunca preguei aqui a não ser a palavra de Deus. Isso eu estou plenamente consciente. Nunca tive interesse de nada de ninguém. Preguei o que Deus mandava. Aquilo que Ele pôs na palavra, que Ele pôs na minha boca, isso eu preguei. Fui fiel ao Senhor. E não sou culpado do sangue de muitos que ouviram e foram embora. Eu não sou culpado. Vamos ao primeiro ponto aqui. Ele solicita uma sondagem em seu coração. Sonda-me, ó Deus. Os irmãos sabem o que é isso? Sondar. É a primeira coisa que ele faz. Porque ninguém pode chegar ali. Ninguém pode sondar o coração do homem. É o local que ninguém pode chegar lá. Os homens que estudam psicologia e outros assuntos desses, só chegam na alma. É como se eu chego na casa do irmão Carlos. Eu chego ali na sala, eles recebem bem. Tem muitas pessoas assim. Gostam da palavra de Deus quando ela chega com luz até na sala da vida. Opa, chega aqui. Mas não querem que entre mais detalhes. Tem muita gente assim, especialmente em nossos dias, quando eles estão à procura de autoajuda, né? Pregue mensagem que eu gosto, que faz comichão nos ouvidos, né? Estão assim.
Mas aqui o salmista não. Sonda-me, ó Deus. Por que ele pediu isso? Porque ele viu quem era o seu Deus. Ele percebeu isso. Esse é o meu Deus que me fez. Quando eu estava no útero, ele formou meus ossos, meus dedos, meus olhos, sei tudo de mim. É ele que eu vou chegar. É a ele que eu vou chegar. Ele conhece tudo. Outro detalhe, irmãos, que eu considero de grande importância, é que seu pedido é muito humilhante. Muito humilhante. Quem é a pessoa que quer que Deus sonde o coração? Os homens buscam os seus ídolos porque os ídolos não são seres humanos, não são seres que vivem. São invenções da mente. Então eles querem um Deus assim, que não mexa com a vida deles. Não entre nos detalhes da vida deles. Por isso que eles encontram, eles formam até pensamentos a respeito de Jesus deles. Tá? É assim hoje. O meu Deus, é esse o meu Deus que eu oro. Mas não foi assim com o salmista. Ele falou, sonda-me. Eu quero ser investigado pelo Senhor. Os irmãos sabem o que é sonda? Tá? Nós tínhamos um irmão aqui anteriormente que trabalhava com sondagem de solo para descobrir água. Né? E perfurava para ver se achava água. Né? Nosso Deus não vai sondar para ele saber, porque ele já conhece tudo. Ele sonda para mostrar para nós, irmãos, quem é que nós somos. Outro detalhe, em seu pedido, ele confia a Deus as maneiras sábias que ele usa para sondar o coração. Olha que desejo intenso, né, irmãos? Confiar em Deus. Senhor, sonda-me, traz para mim, pega o que está lá dentro e põe perante meus olhos. Eu quero ver o que está acontecendo lá dentro. Mostra para mim. Humilhação, irmãos. Quebrantamento. Desejo de ser piedoso. Desejo de ser homem de Deus. Desejo de amar o Senhor. Desejo de ter uma vida purificada. Esse é o desejo que é impresso no coração do salmista aqui. Outro detalhe. Ele sabe também da sua misericórdia. Queridos irmãos, investigue lá dentro. Onde foi que o pecado chegou? Onde entrou lá dentro? Onde ele reina? Onde ele está comandando a minha vida? Lá tem escuridão, lá tem destroços do mal, lá tem guerra contra ti. Sonda, Deus, traz para mim tudo isso. Tu és misericordioso. É por isso que ele está pedindo. Então, o que ele faz? Eu confio todo o meu ser ao meu Senhor. Como é que Deus sonda, irmãos? Eu vou mostrar aqui, talvez, numa explicação bem singela, mas eu explicarei para os irmãos. Deus usa a lei dele para a sondagem. Quando os irmãos observarem a leitura da lei de Deus, naqueles livros de Moisés, a partir de Êxodo, os irmãos percebem que a lei foi para sondar, para mostrar quem os homens são. Né? Quando o Israel falava, nós vamos te servir, de repente vinha uma dificuldade, começavam a recuar. Eles atravessaram o Mar Vermelho, viram o poder de Deus, atravessaram em terra seca, irmãos. Estava saindo pó do fundo do mar. Chegaram do outro lado, cantaram, mas não demorou 3 dias, já estava reclamando de falta de água. Está vendo como Deus sonda? Na lei dele. E a lei é terrível. Ela é santa, justa e boa. Esses são os 3 adjetivos dados à lei. Ela é santa, justa e boa. Ok, irmãos? Ela usa a palavra, o evangelho para sondagem. Sonda mesmo. O evangelho bíblico, Paulo chama o evangelho da glória de Cristo. O evangelho que é pregado hoje é da glória dos homens. Paulo chama em 2 Coríntios 4:4 o evangelho da glória de Cristo. E onde há a glória de Cristo, há sondagem. Glória é sondagem, irmãos. Os irmãos lembram dos olhos de Cristo no Velho Testamento? Quando ele aparece, que ele mostra os olhos de fogo, sondando, irmãos. A glória dele. O evangelho é por menos?
Então, quando a gente prega o evangelho, o alvo da pregação é sondar o coração. Foi assim que grandes homens pregaram no passado. O evangelho fuzilava a alma, entrava. Paulo fala sobre isso em Hebreus, se é que queremos afirmar que Paulo foi o escritor, né? Mas ele disse: a palavra de Deus, ela é espada, ela é penetrante. Olha, irmãos, se você quer saber o que é corpo e alma e espírito, o que é a tricotomia, lê aquele versículo. Ela faz divisão entre a alma e o espírito. Eu não sei como é que pode crer em outra coisa, né? Mas penetra ali, mostra o que o homem é lá dentro, e que ninguém pode definir. Deus, a palavra, faz, através do evangelho. Olha que maravilha. Eu nunca esqueço de um senhor que quase caiu aqui na igreja, quando a palavra de Deus sondou. Quando? Eu me lembro lá em Uberaba, o pastor Roberto Norton, ele estava pregando não sei se era numa casa, e alguém disse: pare, você está me furando. Desculpa, irmãos. Eu gosto disso aqui assim. Só para os irmãos perceberem o que a espada, o poder da palavra faz numa pregação. Outro, irmãos, ele usa circunstâncias para sondar. Os irmãos lembram de Ezequias? Ezequias foi um dos grandes nomes do reinado de Jerusalém. Um homem de Deus. Ele e Josias foram os que trouxeram o verdadeiro avivamento. Nos dias de Ezequias, houve um avivamento em Jerusalém, enquanto lá em Samaria, no Reino do Norte, havia uma apostasia terrível. Mas lá não, no sul, lá em Jerusalém, havia uma limpeza. Muitos do norte vieram para o reinado lá de Ezequias, porque o Senhor estava com ele. Outros reis foram piedosos, mas não trataram tão voluntário e corajosamente a limpeza na área religiosa, como Ezequias e Josias fizeram. Mas o que Deus fez com Ezequias? Deus sondou. Quando vieram os emissários da Babilônia, ele ficou orgulhoso por causa do sucesso. Muitos presentes ganhou. E Deus sondou o coração. E depois veio a notícia: prepare, você vai morrer. Olha que coisa, né, irmãos? Deus sondando. Deus deu mais 15 anos para ele. Quando ele suplicou, ele arrependeu dos seus pecados de orgulho. Está vendo, irmãos? Então, Deus faz a sondagem. O Senhor Jesus Cristo fez isso com Pedro. Pedro era aquele que mais argumentava, que mais falava entre os discípulos, né? Era aquele que tinha mais, vamos dizer assim, argumentos para convencer o Senhor. Chegou até falar com Jesus, chamar Jesus à parte, para pedir para ele: tenha dó de si, você está querendo morrer? Jesus chamou-o de diabo na hora. Sai fora daqui, diabo. Você está querendo atrapalhar os planos de Deus? Mas quando Pedro chegou: vou contigo até a morte. Ali foi um triunfo aparente do orgulho de Pedro. Jesus deixou. Até que uma mulher, uma criada, nem foi um homem, nem foi um soldado, chegou para ele e perguntou: você é um deles? E ali sondou, ele negou Jesus 3 vezes. Sonda. Olha, queridos, o pedido dele, o salmista aqui, é um pedido tremendamente amargo para a natureza. Eu falo isso aos irmãos por quê? Porque quando Deus atende nossas orações, trazendo o avivamento, é isso que acontece. Quando Pedro pregou lá no dia de Pentecoste, houve um avivamento. Porque a mensagem de Pedro, irmãos, Pedro não falou o que veio da boca dele. Ele abriu o livro de Joel no capítulo 2 e deu aquela poderosa mensagem. Uma mensagem profética. E depois aplicou na vida daquele povo. Vocês crucificaram o Senhor. O que aconteceu ali? A verdade foi penetrante na multidão, irmãos.
entrou no coração, eles sentiram o dor de lá dentro. Ficaram, lá, sabe que oprimidos lá dentro. O que nós faremos? Nós somos culpados. Isso é a palavra de Deus que faz. Queridos irmãos, ninguém pode fazer. Nós estamos vendo hoje o que está acontecendo. Nós vemos uma sombra do mal tomando conta dessa população. Nós vemos, irmãos, uma névoa terrível do mal encobrindo o coração do homem. Senhor, tira isso. Vem, Senhor, traz um avivamento, porque só tu podes mostrar. Então o pedido dele é amargo para a natureza maligna. Então sondar o coração, irmãos, é algo doloroso, porque mexe com o orgulho do homem. E o alvo de Deus, quando salva o pecador, é quebrar o orgulho primeiro. Leva até o pó. Saulo de Tarso caiu, e foi ali 3 dias que o velho Saulo, o velho homem, foi sepultado, para nascer um Paulo totalmente diferente, irmãos. O pedido também há de trazer o quê? Vai trazer à lume verdades aterrorizantes. Quais? Eu poderia citar muitos aqui. Primeiro, sondar o coração, vai descobrir os resultados da queda. Está vendo? A função do pecado é encobrir o pecado. Encobrir o homem na sua origem. Nós fazemos isso, irmãos. Nós queremos falar com todo mundo que uma criança é inocente, que não tem pecado. Nós queremos sempre pintar com outras cores aquilo que a Bíblia descobre. Mas notem, o que acontece quando Deus faz isso? Ele descobre o resultado da queda. Aí o salmista queria saber que aquilo que foi criado, que era ele. Aí está eu, você, querido irmão, sendo usado como instrumento do pecado. Aquela casa que ficou vazia de Deus foi ocupada por estranhos. Satanás veio e entrou. Elementos estranhos entraram na casa que Deus construiu. Essa casa da minha habitação terrena, que entrou foi o Senhor da glória, foi o Criador que a fez com o barro perfeitamente. Foi o pecado que entrou, passou a dominar a minha vida. E o que aconteceu? Eu fiquei longe do meu Deus, distante dele, inimigo dele, amando o pecado. Também, irmãos, vai descobrir as mais profundas malignidades do coração. Os homens modernos, devido à religião moderna, estão achando que seus corações são puros. Jesus vem e desfaz tudo isso. É do coração do homem, é ali. Deus não culpa os demônios, Deus não culpa o diabo, ele culpa o homem. É do coração do homem que procede, é dali que emana todo o pecado do adultério, da avareza, da cobiça, da fornicação, da perversidade, de tudo isso e mais, irmãos. É um depósito imenso do mal. Eu estava vendo, eu não sei se foi no YouTube, um senhor que estava discutindo não sei se com crente, né? Falou, Deus me deu livre-arbítrio, então, sou eu que escolho. Tá bom. Se eu quiser dar um tapa em alguém, foi Deus que me fez assim, que mandou? Não, fui eu. Mas ele esqueceu uma coisa, que se Deus abrir a porta do coração dele, ele está pronto a pegar uma arma poderosa e matar todo mundo. Deus é soltar fera, irmãos. Opa, vamos lá. Em seu pedido,
Ele sabe bem que Deus conhece tudo. Ele mencionou isso de antemão, lembra? Então, o que ele quer? Ele almeja que Deus mostre as verdades reveladas a ele. Mostra, Senhor, eu não vou fugir, eu vou cair aos teus pés. Eu vou te dar glória, 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 direto. Eu não vou parar de te dar glória quando o Senhor revelar quem sou eu. Eu vou te amar. Ele quer ser ensinado por Deus. Ele está aos pés do Senhor. Pode sondar. Mostra quem sou eu. Ele não está pedindo para mostrar quem é a esposa dele, quem é o pai, quem é a mãe, quem é o vizinho, quem é o governo. Ele mostra quem sou eu. Um Adão aqui em pé, pronto para atacar a tua face. E ele percebe que o pecado lhe manteve enganado, como diz Jeremias 17. Enganoso é o coração. Oh, queridos, quem é o homem mais corajoso que tem? O homem mais corajoso, Davi poderia dizer, ele enfrentou o leão, ele matou um urso, mas pedir para Deus sondar o coração foi algo mais incrível de coragem que ele teve. Oh, queridos, há pecados latentes em você, dos quais você não tem ideia, e você quer que Deus faça e revele para você? Você quer que Deus mostre quanto você e eu somos tendenciosos a sermos adúlteros, assassinos, pedófilos, malignos, mentirosos? Você quer que Deus mostre isso? Você quer que Ele mostre os inimigos que estão escondidos lá dentro? E você vai saber, porque Deus, na sua ira, mandou matar milhões e milhões de pessoas. Mandou, ordenou, sendo Ele Deus. Vamos para o segundo ponto. O segundo ponto, ele solicita que traga tudo à mente. Ele diz, prova-me e conhece os meus pensamentos. Vamos lá. A primeira lição aqui, ele não está pedindo mero conhecimento. Ele quer que seja colocado na prática. Tem algo mais humilhante do que isso, irmãos? Porque quando Deus revolve os pensamentos da gente, Ele vai envolver a vida inteira. Já chegou na sua vida? O que foi que ocorreu na sua vida? Os detalhes da sua vida? O que você fez e teria coragem de fazer? Você quer que Ele mostre isso? Ele quis que chegasse aos pensamentos. Irmãos, perceberam que a religião moderna não mexe com os pensamentos? Tudo Satanás tem feito hoje dentro das igrejas para lidar com emoções e não com pensamento. Tudo, até os instrumentos. A bateria é para quebrar o poder de pensar. As músicas é para dar enfoque às emoções, erguer as mãos, querer sentir a presença de Deus. Mas na Bíblia, Deus põe o dedo na cabeça. É culto racional. É interessante, irmãos, isto, porque quando um leproso era apresentado a um sumo sacerdote, ele ia na cabeça, ele não ia nas costas, ele ia na cabeça. Aquilo ilustra, é uma ilustração clara da maneira que Deus chega na mente da pessoa com a palavra. Ele quer que nós pensemos. Nós temos um livro, irmãos, e o livro é para pensar. Vamos lá. São os pensamentos que controlam o viver. São as profundezas dos pensamentos que conduzem minhas motivações. São as cogitações dos pensamentos. Então vamos lá. O propósito desse exame minucioso é a mesma coisa de um médico à busca de uma enfermidade. Eu não sei quem foi alguém que fez um exame médico, mas ele tinha um problema que estava tão escondido por detrás de desses órgãos que nós temos lá dentro, que funciona separadamente, mas para o bem do corpo, e ele não conseguia achar. Estava tão escondido. Olha, irmãos, ele diz aqui, vê se há em mim
vê se há algum caminho perverso. Os irmãos já imaginaram isso? Os crentes todos resolvidos a pedir: tem algum caminho mau? Tem mentiras? Olha, irmãos, é esse o caminho que revela os venenos que atordoam a minha vida e me fazem separar do Senhor. É esse caminho que mostra mentiras ocultas, que a gente tenta esconder, mas estão lá, bem escondidas. Eu não pude ir na igreja mentindo. Eu não tenho tempo. Tem. Mentira. Está escondendo coisas lá dentro. Desejo por dinheiro, ganância. As avarezas estão escondidas. As idolatrias estão lá. São esses caminhos lá que mostram que me fazem cruel contra meu próximo. Nota o que ele diz. Prova os meus pensamentos, mostra. Esse caminho, esse coração que está lá dentro, que me faz um arrogante, idólatra, egoísta, inclinado à maldade, é o que está lá dentro. Mostra, Senhor. É esse caminho que revela o que eu faço em oculto, com malícias, todo tipo de imoralidade, escondido lá dentro. Traz a lume, mostra para mim quem eu sou. Mostra tudo, não deixa nada escondido. Eu quero ser santo, eu quero ser teu. Então não deixa nada escondido. É essa sondagem que revela claramente o quanto amo o dinheiro e quanto o Senhor barra para que eu não me envolva com isso. Eu aprendo assim com Ele. Que a riqueza está acima de seguir a Cristo. Eu não estou pronto para abandonar, que eu deixo qualquer coisa, deixo as coisas de Deus, abandono a palavra, abandono a vida de oração, abandono o meu testemunho por amor ao dinheiro, por amor às riquezas, por amor ao luxo, por amor ao mundo. E, sabe, a vida cristã é prática, irmãos. A fé que não tem prática não é fé bíblica. Não é. A Bíblia mostra que a fé tem pernas, tem mãos, tem olhos, tem ouvidos. Senão, é uma fé mentirosa. É com o coração corrompido, sem sondagem, que prova que o homem anda em direção ao inferno e não ao céu. Eu posso imaginar que aquele judeu que caiu no inferno, conforme o relato de Lucas 16, não foi parábola, foi uma história mesmo. Ele pensava que estava pronto para ir para o paraíso, para ficar ao lado de Abraão. Caiu no inferno. Por quê? Jesus não fala da fé que ele tinha. Jesus fala que ele teve oportunidade de mostrar que ele, pelos seus atos, tinha uma fé verdadeira. A mesma fé de Abraão, que abandonou as riquezas por amar a cidade celeste. Eu tenho o último ponto aqui, queridos irmãos. Ele pede para andar pelo verdadeiro caminho. Guia-me pelo caminho eterno. Que maravilha. Por que ele fala isso? Olha, os irmãos perceberam? Não foi uma petição boba. Não foi algo apenas de teólogo, eu quero aprender. Foi um anseio por Deus. Por ser dele. O amor a Cristo é a coisa mais gloriosa que tem e que devemos ambicionar. Ser igual a ele. Ele diz, guia-me pelo caminho eterno. Esses são os desejos dos discípulos do Senhor. Eu citei para os irmãos, acho que foi hoje pela manhã, que discípulo é aquele que se converteu.
Ele está aos pés de Cristo. Pode ser um professor da escola dominical, pode ser o pastor da sua igreja, mas o discípulo, ele aprende aos pés do Senhor. O que ele ouve, ele examina. À luz da verdade, dos ensinos do Espírito Santo, ele quer Cristo. Eu me lembro aquela passagem tão maravilhosa, aquele capítulo que eu acho extraordinário, cheio de riqueza, o capítulo 6 de João. Quando Jesus encarou todo mundo, quando ele viu o povão saindo, ele não ficou, volto para cá, eu quero que vocês aceitem-me como Salvador. Não, saiu todo mundo, porque não aguentou a comida que o Senhor deu, era comida celestial. Quem bebe do meu sangue, quem come a minha carne, isso aqui é para quem tem o poder do Espírito de Deus para entender. É só discípulo. E quando todos saíram, que ele ficou fitando os discípulos, ele não teve dó. Vocês querem também ir embora? O que é que Pedro falou? Para onde nós iremos, Senhor? Tu tens palavras. Nota, ele colocou da, ele falou, colocou de, ele colocou aquele artigo indefinido. Tu tens palavras de vida eterna. Ele falou, o que o Senhor está falando é coisa que ultrapassa a morte, vara a morte, e ergue uma ponte sobre o rio da morte, e a gente atravessa para o outro lado. Maravilhoso, né? Tu tens palavras. Eles não queriam, eles te abandonaram, eles queriam comida, eles queriam um rei terreno. Nós queremos o Senhor. Nós estamos aos teus pés. Nós queremos aprender do Senhor. Isso que o salmista está querendo dizer. Ó Senhor, guia-me pelo caminho eterno. Também ele sabe aqui que se não for a graça, ele escorregará pelo caminho largo. Tá vendo? Porque hoje há tanta má vontade com a palavra de Deus, irmãos. Com a verdade. Porque estão escorregando no caminho largo. Estão tropeçando no caminho largo. Olha, queridos irmãos, nosso salão aqui era para estar lotado. Queremos ouvir, queremos a verdade, queremos Jesus, queremos coisas eternas, queremos riquezas que nunca vão acabar, para sempre. Queridos, são riquezas insondáveis. Os crentes estão em Cristo. Não é mera igreja, não é mera fé. Vocês foram chamados para estar nele. O glorioso, o Senhor Deus, riqueza da glória, insondável, é o Senhor Jesus Cristo. Outro detalhe, ele anela aqui ser o quê? Observa o versículo. Guia-me, ele está dizendo o quê? Eu sou tua ovelha, tu és meu pastor. Então me guia. Nota a humildade do salmista. Eu sou um errante. Eu não tenho bússola para ir para o céu. Eu não sei caminhar pelo caminho estreito. Tem tanto perigo. Guia-me, Senhor. Olha que coisa. E queridos irmãos, vocês lembram daquele Salmo 32? Quando ele disse, eu instruirei e te apontarei o caminho que deve seguir. Sob as minhas vistas te darei conselho. Olha ele falando. Guiando você, irmãzinha, irmãozinho, pelo caminho que deve andar. Você não vai tropeçar. Quando você deixa a palavra dele, quando você permite que a palavra dele sonda a sua alma. Guia-me, Senhor. Aplica a tua palavra. Eu tenho ouvido a tua palavra, mas eu quero que ela entre lá. Ela traga para mim o caminho, que eu quero ser sábio. Eu quero ser um homem que ama o Senhor. Ser diferente do mundo. Eu não quero seguir o mundo. Eu quero seguir a Cristo. Outro detalhe. Ele almeja andar pelo caminho estreito. Por quê? Qual a razão, irmãos? O caminho, quem anseia andar pelo caminho estreito, mostra que é crente. Eu vejo hoje muitos que querem ir para o céu, mas estão caminhando para o inferno. Os santos estão, poucos santos, caminhando pelo caminho estreito para o céu.
E eles estão no meio da multidão, caminhando para o inferno. Como amam o mundo, como estão entrosados com o mundo. Quer apenas uma religião, quer apenas bênção de Deus para o caminho largo. Como? Andando com o incrédulo, andando com aqueles que odeiam a Deus, satisfazendo com eles. Olha, queridos, o salmista não. Ele quis um caminho de santidade. Que coisa maravilhosa. Eu quero ser santo, igual ao meu Senhor. É o caminho de temor. E é, na prática, um caminho de justiça. Não é maravilhoso? Ele quer o quê? Vamos colocar a coisa aqui no seu lugar? Ele almeja coisas eternas. Você não vê ele pedindo, Deus, me dá um dinheiro, me dá isso. Não. Ele sabe que o Senhor cuida dele, mas ele quer coisas eternas. Ele quer ver maravilhas eternas. Coisas que ultrapassam esta vida. Coisas que a morte não pode tocar. Como diz na Bahia, a morte não pode bulir nisso. Né? Então ele quer essas coisas. Ele quer justiça, santidade, poder, amor, retidão, fidelidade, respeito. Ele quer isso. Em outras palavras, resumindo, ele quer ser igual a Cristo. Que fantástico. Então, ele almeja viver. Ele quer viver. Mas viver como? Ele quer pensar, cantar e sentir coisas eternas. Coisas eternas. E isso flui na vida dele. Aquilo toma o coração. É o seu culto. É a igreja que ele gosta. É a palavra que ele gosta de ouvir. É o livro dele. Esse é o homem de um livro só. A palavra de Deus. E pronto. E sabe, ele finalmente, ele quer entrar na glória. Ele não está na glória ainda. Ele está andando por esse caminho perturbador, onde a morte está, onde o inferno clama para ele ser jogado lá. Incrível. Onde o pecado é abundante, onde as tentações são muitas. Aqui não é o lugar dele. Ele quer entrar na glória. Ele quer sair dessa humilhação para chegar à glória. Então o passo não é fácil. O caminho não é fácil. Passar pela humilhação aqui para chegar à glória. Os ímpios, eles querem descer para chegar ao terror eterno, às trevas. Nós queremos andar para a fulgurante luz eterna, onde nunca mais haverá treva alguma. Sim, ele quer obter lucros eternos. E aqui tem alvos, metas. Eu quero amar as pessoas, mas eu quero amar com o amor de Cristo. Eu quero amar com justiça. Eu quero amar verdadeiramente. Eu quero isso. Eu quero viver da esperança. Eu quero juntar tesouros, sim, mas lá no céu. E é isso. E agora, meus queridos, vamos tentar pôr isso em prática? Qual é a sua petição neste momento? Você faria esta petição? Sonda-me, ó Deus. Conhece os meus pensamentos. Guia-me pelo caminho eterno. São seus pedidos? 3 pedidos apenas, mas são preciosos. Você quer passar por essa faculdade da graça? São essas 3 matérias que tem. Está vendo? E você chega à formatura da santidade. Que fantástica lição. É a lição da graça. A graça de Cristo em nós. E se você é um crente, você vive essa constante petição. Interessante, né? Você vive isso. O verdadeiro crente, ele tem amor por isso. Ele quer isso. Ele não para. Ele quer andar rumo ao céu. Outro detalhe. Se você não é crente, mas sua alma está em busca da salvação, opa, que maravilha! Quem está atraindo você é o Espírito de Deus. Se tem uma alma que está desejosa de conhecer a Cristo, essa alma é bem-aventurada. Se você é homem ou mulher,
está à procura de coisas eternas, querendo a salvação, querendo fugir deste mundo maligno, escapar do inferno, da ira de Deus, porque você vê que você merece essas coisas. Então, você está sendo atraído para o sangue remidor. Quem é o seu Salvador? É Maria? Não. Que pode ela fazer? Ela pediu fazer tudo o que Jesus quer. Falou. Você quer achar onde? Em oração de um pastor? Não vai ter. Você quer fazer o quê, meu amigo? Encontrar uma igreja que vai lhe dar isso? Não. Você encontra na suficiência do glorioso Senhor. É Ele que está chamando você. E provando que você é um escolhido dele. Chega para Ele. Pode chegar. Quando Ele chamou Zaqueu, Zaqueu foi. Quando Ele chamou Mateus, Mateus deixou tudo e seguiu. Quando Ele falou com o ladrão na cruz, hoje estarás comigo. Foi fato, irmãos. Naquele segundo, na morte daquele moço, ele foi tomado por Senhor para levar para o paraíso. Por que viver aqui neste mundo? Sem coisas eternas? Por que ter dinheiro e não ter salvação? Por que ganhar o mundo e não ter vida eterna? Por quê? Se você recusa Cristo, obviamente, agora está endurecido contra Deus e contra esta verdade. Milhares foram para o inferno, porque os ouvidos taparam. Eles mesmos taparam. O pecado tapa os ouvidos para não ouvir coisas eternas. Fugiram disso. Não quiseram entrar numa igreja para ouvir a verdade e morreram em seus pecados. Milhares. E o inferno nunca está satisfeito. Assim como o coração do homem não está satisfeito com um simples pecado, o inferno não está satisfeito com pouca gente. Ele quer mais. Ele nunca diz basta. O portal do inferno só está fechado para a igreja. Mas para ímpios que vivem no pecado, amando, dissolutamente vivendo no pecado, o coração cheio de ambição para o pecado, o inferno está ambicioso para essas pessoas. E vão cair lá. Oh, queridos, assim como eu odeio os maus em meu caminho, eu também odiaria todo o mau caminho em minha vida, em mim mesmo. É assim que o homem santo é. E o incrédulo diz, eu amo o mau caminho e odeio o caminho às veredas eternas. Então, hoje é uma noite maravilhosa. Um convite de salvação aos perdidos. A minha oração, cada dia, Senhor, nos dê perdidos, nos dê pecadores, nos dê famintos do pão da vida, nos dê sedentos da água da vida, nos dê. Chama pecadores ao arrependimento. Homens, mulheres, jovens, adolescentes, crianças. Tem crianças que Deus chama e ela sente os seus pecados. É o poder da graça irresistível que opera assim. Que Ele aplique a sua palavra em nossos corações.